Olá, prezados amigos, muito boa noite a todos, aqueles que nos acompanham já há algum tempo, aqueles que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, viu? É uma alegria muito grande estar com vocês na noite de hoje. Eu agradeço a oportunidade ao Unem Lar, União Espírita Nosso Lar, aqui de Jaboticabal. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar um tema evangélico, né? O recurso do evangelho no lar e a eficácia da prece. Vamos começar pela prece. Então a gente vai ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que é Pedi e obtereis. Nós vamos ver dois itens desse capítulo: qualidades da prece e eficácia da prece. Então vamos lá. Eficácia, qualidades da prece. Recomendação: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Então é claro que essas pessoas não estão se dirigindo a Deus diretamente, mas estão se exibindo, querendo a admiração das pessoas pelo fato de pretensamente estarem orando, né? Então, o texto continua: digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Continuando o texto: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces. Não será pela multiplicidade das palavras é que serão ouvidos, não é? Serão atendidos. Porque, de fato, às vezes nós nos empolgamos com as palavras, com excesso de palavras, e ficamos em prejuízo com os nossos sentimentos, que é o que mais importa quando estamos fazendo uma prece ao Pai, não é? Eficácia da prece, outro item. Então, em Marcos, capítulo 11, versículo 24, está escrito: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Apesar disso, existe o comentário nesse texto de que há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus todas as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes, expor as nossas dificuldades a Deus, né? Mas é claro que a gente pensa que não é exatamente assim, né? Mas os que pensam assim, achando que tudo no universo se acha encadeado por leis eternas, acham que não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Então, sempre existem aqueles que contestam a necessidade da prece ou mesmo a eficácia da prece. Ou seja, vai fazer prece para quê? Jesus, Deus, sabe muito bem do que nós precisamos, então não precisamos nós dizer a Ele, Deus, o que nós precisamos, né? Mas eu vou mostrar para vocês uma série de relatos que mostram exatamente o contrário de que pensam essas pessoas. Mostram que realmente a prece tem uma eficácia muito grande e que é um recurso extraordinário que nós temos para nos mantermos equilibrados, nos mantermos sintonizados com os planos maiores da vibração divina. Então vamos lá. Nesse livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, o mentor é Clarencio, e logo no primeiro capítulo, que se chama Em Torno da Prece, nós vamos ver que eles estão reunidos no Templo do Socorro. Então, ele explica para todos, inclusive para André Luiz, cada prece tem certo potencial de frequência. E eu me lembro, pessoal, quando eu li esse trecho, que no livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz explica que o nosso pensamento e, consequentemente, o nosso sentimento se expressa através de ondas longas, médias e curtas. Quanto mais curtas forem as ondas, esse potencial de frequência, ele atinge planos mais sublimes, né? Quando o nosso pensamento é em ondas longas,
Então, nós estamos diante de fatos comuns da nossa vida, mas quando oramos, e quanto mais a nossa vibração for em ondas médias tendendo a curtas, tanto melhor, né? Então, Clarencio diz, cada prece tem certo potencial de frequência, e inteligências que nos cercam, os nossos amigos espirituais, sintonizam com o nosso apelo como estações receptoras. Olha que coisa boa Clarencio está nos dizendo, não é? Que então, fazendo a nossa prece com fervor, fazendo a nossa prece com emoção, com sentimento, espíritos amigos, como fossem estações receptoras, aliás, como são, sintonizam o nosso apelo, recebem a nossa prece, né? Hilário, que é um dos espíritos que está participando ali da reunião, ele tinha sido médico como André Luiz na última encarnação, ele então pergunta para Clarencio, olha que pergunta interessante, um homem que deseja cometer um crime estará também no serviço da prece? Porque uma pessoa que está querendo cometer um ato, de um ato criminoso, alguma coisa muito ruim, às vezes ele pede sim sintonia com espíritos também inferiores que possam ajudá-lo naquele conclave, né? E eu fiquei pensando que a gente não pode temer essa situação, não precisa, porque no próprio Livro dos Espíritos existe uma pergunta em que Kardec questiona: será possível que pessoas que não gostam de nós, pessoas que armam alguma coisa contra nós e que nós não merecemos, vamos receber essa atitude? Então, os espíritos respondem: não, Deus não permitiria, porque a nossa sintonia não permite acesso a que nós possamos sofrer esses danos, né? Olha o que Clarencio responde em relação a essa pergunta de Hilário. Nesse caso, não vamos dizer prece, vamos dizer invocação, porque prece é um termo tão sagrado que ele deve ser reservado quando as nossas aspirações movimentam energia para o bem. Porque, diz ele, nossas vibrações movimentam energia, tanto para um lado quanto para o outro, tanto para o mal quanto para o bem. Então, vamos reservar o termo prece quando estivermos sintonizados para o bem, né? Quando a gente sintonizar com os espíritos amigos, com Jesus, com nosso Pai, para que a gente receba alguma coisa em nosso benefício ou em benefício de outra pessoa para quem nós estamos orando. Bem, nesse mesmo episódio, né, então eles estão lá, Clarencio, o seu grupo, desencarnados, então entra no recinto uma jovem apressadamente, diz o seguinte: irmão Clarencio, uma das nossas pupilas do quadro de reencarnações, sob suas diretrizes, pede socorro com insistência, numa prece refratada. Olha que interessante, vamos ver o que é isso daqui a pouco. Então, Clarencio, ao observar o pedido, ele diz: é uma oração comovedora que superou as vibrações comuns da matéria mais densa. Ou seja, essa irmãzinha que pede socorro numa prece refratada, ela está vibrando com fervor, ela está vibrando em ondas médias tendendo a curtas. Por isso que eu estou falando tendendo a curtas e não ondas curtas, porque André Luiz mesmo, no seu livro Mecanismos da Mediunidade, ele esclarece que muito dificilmente neste plano nós conseguimos vibrar em ondas curtas, só em momentos que seriam assim muito, muito, muito sublimes, né? Então eu tomo cuidado de dizer que quando nós estamos em uma prece fervorosa, nós estamos então em ondas médias tendendo a curtas, né? Eu acho que é bem o nosso caso. Vamos continuar para nós entendermos o que é uma prece refratada. Então, olha o caso. Evelina, uma mocinha de 15 anos, ela reencarnou com uma determinada tarefa e ela está missionariamente sob a tutela de Clarencio. Então, essa menina, Evelina, de 15 anos, ela perdeu a mãe, Odila, há algum tempo, e ela acaba de perder também o irmãozinho Júlio, de 8 anos, que teve um afogamento e ela está sofrendo muito. Então, o que ela faz? Ela faz uma prece à mãe, Odila, que, entretanto, desencarnada, ela não tem condições de receber a prece de Evelina, está em intensa perturbação. Por quê? Porque há 2 anos o pai de Evelina, viúvo, casou-se novamente.
E Odila se rebelou contra isso, ela não aceita, ela considera que aquela criatura, Zulmira, seja uma intrusa no lar dela e ela está obsediando Zulmira. Então, ela está em intensa perturbação. Por isso, a prece que ela faz fervorosamente à sua mãe Odila é desviada, ela sofre uma refração e vai até Clarencio, porque Clarencio tem uma ligação reencarnatória com Evelina. Então, Clarencio passa a explicar aos que estão presentes. Evelina recorre ao espírito materno, que não se encontra em condições de escutá-la, mas a solicitação não se perde. Olha que interessante, uma prece fervorosa, mesmo que ela não consiga atingir, às vezes, um parente nosso desencarnado, uma pessoa que a gente admira, porque no momento a pessoa não tem condições de nos ajudar, essa prece, essa solicitação não se perde. Desferida em elevada frequência, a súplica da nossa irmãzinha, vários círculos inferiores, e procura o apoio que não lhe faltará. Olha que coisa bonita, não é? Então a gente sabe que a nossa prece, ela sendo do coração, ela vai sempre ser atendida e o apoio que nós precisamos não vai nos faltar. Olha que coisa bonita. Vamos ver outro caso em que uma prece é um elemento importante. Vamos no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 19. Neste caso, o mentor é Aulus. Então, eu vou mostrar para vocês o caso de Anésia e Jovino. É um casal encarnado e acontece que a Anésia está precisando muito de ajuda. Então, a irmã Teonília, companheira no trabalho assistencial de Aulus, ela pede ajuda ao mentor Aulus para socorrer a Anésia, devotada trabalhadora em instituição meritória. Então, hein? Voltar esse capítulo aqui. Desculpa, pessoal, nós estamos voltando aqui à apresentação, que alguém entrou com apresentar sem querer, né? E aí corta os slides. Mas nós já estamos retomando, só um minutinho, nós voltaremos aqui, tá? Começa de novo. Desse slide desde o começo. Outro caso que eu quero mostrar para vocês, em que a prece foi um elemento muito importante, é nesse livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 19. O mentor desse livro, orientando André Luiz, é Aulus. E esse livro tem uma das histórias que é muito interessante, é o caso de Anésia e Jovino. É um casal encarnado e a Anésia está pedindo socorro. Por quê? O caso dela eu já vou contar. A irmã Teonília, companheira no trabalho assistencial de Aulus, pede que Aulus ajude a Anésia, devotada trabalhadora de instituição meritória. Então a gente está vendo já que a Anésia ela tem um certo merecimento porque ela é devotada trabalhadora de instituição meritória. Então, nesse livro, como é a história de Anésia? Anésia vivia atormentada porque Jovino, seu esposo, estava em estranha fascinação, que é um grau de obsessão por outra mulher. Ou seja, Jovino estava tendo um caso chamado extraconjugal, né? Jovino esquecera-se invigilante das obrigações do lar e seus pensamentos se concentravam nela, naquela outra mulher. Jovino preparava-se para sair, sempre alegando negócios, desdenha com sarcasmo o valor da prece familiar. O que era a prece familiar? O evangelho do lar, né? A Anésia, então, ela preparava o evangelho do lar toda semana, e Jovino, semana após semana, alegando tratar-se de reunião de negócios, desdenhando o valor da prece familiar, ele saía do lar, né? Então, a Anésia humilhada, ela cai em pranto silencioso e lamenta. Quanta mentira, mulher sem coração, minha mãe a morrer, nossa casa hipotecada, nossas filhas necessitadas, se eu pudesse, haveria de esmagá-la com meus pés. Olha, pessoal, eu escolhi esse caso para contar para vocês, porque assim, olha,
Vocês vejam, a Nésia é uma trabalhadora devotada, né, em instituição meritória. Mas ela está passando por um momento tão difícil, e ela está mostrando o seu lado humano, não é? Veja bem, olha, Jovino está tendo um caso extraconjugal. A mãe dela está com ela, está em estado terminal. As filhas estão necessitadas, a casa está hipotecada, eles estão passando por grave situação financeira. Então, ela se descontrola, ela fica muito irritada, enraivecida por um momento. Mas vamos ver o caso de Anésia mais para frente. Continuando. A outra é atraída pelos pensamentos de Anésia e ambas, assumindo a posição de inimigas, passam a contenda mental. Elas acabam tendo um caso entre elas de obsessão entre encarnados, né? A Nésia passa a sentir desagradáveis sensações orgânicas e muita tensão cerebral. Há semanas, toda semana, diariamente a cena se repete. Então, o Jovino sai de casa, ela fica irritada, e esse processo obsessivo vai sendo alimentado, né? Mas a Nésia mantém sua rotina de preces no Evangelho do Lar, o que possibilita ser ajudada pelos amigos espirituais. Então, eu trouxe esse caso, pessoal, para mostrar que mesmo um de nós, que somos todos humanos, nós temos, às vezes, momentos de elevação, de afetividade, de prece, temos, às vezes, momento de mágoa, de irritação, não é? Mas tendo o recurso da prece como a Nésia, então, esse recurso da prece, que é extraordinário, possibilita que a sua prece seja ouvida pelos amigos espirituais e ela vai ser atendida, né? Eu não vou contar o caso todo, porque isso estimula vocês a lerem o livro e saberem como é que terminou esse caso da Nésia, né? Bem, a doutora Marlene Nobre, que no seu livro Obsessão e Suas Máscaras, comenta também esse caso, ela diz assim: nos lares onde não há o evangelho do Cristo no coração, a obsessão telepática tem produzido lágrimas. Por que obsessão telepática? Porque através do pensamento de Anésia, quando ela fica irritada, magoada, ela se sintoniza com a amante de Jovino, e esse processo obsessivo fica alimentado. Mas ela vai ser auxiliada porque ela tem o hábito da prece, tem a rotina do Evangelho no Lar. Olha que coisa bonita, né? Bem, outro livro que eu vou citar para vocês, para exemplificar o valor da prece, é o livro Libertação, capítulo 12, então, esse livro de André Luiz. Vamos lá. Eu vou contar para vocês muito resumidamente, porque todo o livro é sobre isso, é o caso de Gregório e Margarida. Margarida está encarnada, ela sofre um processo obsessivo, ela está muito fragilizada. Gregório e Margarida tiveram um relacionamento afetivo no passado, ele ficou muito magoado com ela, ele está desencarnado e ele quer se vingar dela, ele quer judiar de Margarida. Desculpa. E ele diz bem assim, ele quer que ela desencarne em situações lamentáveis e fique novamente em sintonia com ele, porque ele sente falta de se alimentar das vibrações amorosas dela. Olha que coisa, né? Que equívoco do Gregório. Bem, então o que acontece? Matilde propõe a Gúbio, que é o mentor desse livro Libertação, uma força-tarefa. Por quê? Matilde havia sido mãe de Gregório, e ela quer ajudar Gregório. Então ela chama Gúbio, que havia sido pai de Margarida, porque eu sempre digo assim, olha, na vida tem às vezes a figura de ex-marido, ex-esposa, ex-sogra, ex-cunhado, ex-filho não tem, não é verdade? Põe filho no mundo é para sempre, não só nessa encarnação, mas o amor de pai e de mãe, que para filho, ele várias encarnações e vai lá para frente. Tanto que Matilde, ela tem essa afeição por Gregório, que no livro tem uma fala dela que ela diz assim, que ela está numa tarefa persistente e nos últimos 50 anos ela tem conseguido uma aproximação mental, telepática com Gregório. Olha quantos anos essa criatura está tentando ajudar o filho Gregório, né? Então, o que acontece? Vamos lá. Saldanha é o chefe de uma falange de 60 obsessores. Imagina a coitada da Margarida sendo obsediada por uma equipe, um crime organizado de 60 indivíduos. Então, vamos lá. O que é que acontece?
Qual é a atitude de Gúbio? Vamos ver. Em determinado dia, Gúbio desce aos planos umbralinos, todo disfarçado, né? E ele espreita Saldanha, que é o chefe dos obsessores, de Margarida, né? Então, ele faz uma prece fervorosa, ele vai enviando para a mente do Saldanha, com vontade determinada, vibrações amorosas. Olha que esforço ele está fazendo, né? Então, o Saldanha está obsediando a filha dele e ele está mandando vibrações amorosas para esse obsessor. Bom, em determinado momento, o obsessor capta o pensamento de Gúbio. E o Gúbio, então, alimenta suas vibrações com prece fervorosa. Por que o obsessor, em determinado momento, conseguiu sintonizar com as vibrações amorosas de Gúbio? Sabe por quê? O filho do Saldanha está encarnado, foi condenado e preso por um juiz que é pai da Margarida. Então, ele quer se vingar do juiz, judiando da sua filha, que é a Margarida. Quando, num determinado momento, ele pensa afetivamente no filho e Gúbio está vibrando amorosamente, então ele sintoniza, né? Ele consegue. Quando o Gúbio percebe isso, ele então alimenta essas vibrações amorosas com uma fervorosa prece. Então, estabelece-se uma sintonia mental entre ambos, com diálogo mental. E Gúbio vai enviando vibrações amorosas. Olha o trabalho do amor, que beleza, não é? Assim, através desse diálogo mental, Gúbio fica sabendo que o filho de Saldanha, como eu já disse para vocês, foi condenado e preso por um juiz que é pai de Margarida. Olha a trama, né? Então vamos ver o que acontece. Ambos dirigem-se em espírito à penitenciária. Então Gúbio convida Saldanha e fala: eu quero ajudar seu filho, me diga onde ele está, vamos lá. E os dois em espírito vão à penitenciária, onde está preso o filho de Saldanha, que está encarnado, né? Gúbio, chegando lá, faz fervorosa prece em favor do condenado. Seu peito explode em luz. Pessoal, quem não leu esse livro, leia, porque essa passagem é assim maravilhosa. Gúbio está todo disfarçado de espírito inferior, porque ele está nas regiões umbralinas, né? Então, como se ele tivesse revestido o seu perispírito numa espécie de lama. Assim, ele está todo disfarçado. Quando ele começa a fazer essa prece fervorosa, vai criando uma luz no peito dele, uma luz, explode. Aquela casca de lama toda que ele está pondo para disfarçar que ele não é um espírito de luz, explode em luz. Olha que coisa maravilhosa, né? Quando isso acontece, o obsessor fica aturdido, mas o filho dele se sente aliviado, ele é beneficiado. Então ele reconhece isso, né? O obsessor sente-se grato a Gúbio. Então, Gúbio aproveita esse momento e revela, ele diz assim: olha, eu sei o que é o amor de um pai por um filho, porque eu preciso lhe confessar, Saldanha, eu também sofro muito atualmente, porque eu fui pai de Margarida. Quando ele diz isso, o obsessor fica completamente desnorteado, ele fica arrependido, ele fica sensibilizado, e ele fala: como você, então, conseguiu ajudar o meu filho, sendo que eu estou penalizando a sua filha? Aí o Gúbio faz toda uma preleção, né? Então ele diz em seguida, olha, de pai para pai, ele pede ajuda de Saldanha. E o ex-obsessor, então, completamente assim arrependido, sensibilizado, ele passa a ser aliado de Gúbio na tarefa do bem. Olha, pessoal, o amor, uma prece fervorosa, desmantelou uma quadrilha de 60 obsessores, de uma hora para outra, assim, em pouco tempo, né? Então, o que aconteceu? O amor venceu. Então, quando uma prece é fervorosa, quando ela é feita com amor, quando ela é dirigida, como disse Clarencio lá no começo, né? Que as nossas vibrações, elas representam uma força energética, que nós é que damos orientação para o mal ou para o bem. Porque Gregório também tinha uma força extraordinária, uma força magnética e uma força hipnótica, né? Que estava dirigida para o mal. E Gúbio e Matilde tinham também uma força muito grande dirigida para o bem. E vai indo através das vibrações amorosas, dessa proposta de amor. Então, ele consegue desmantelar
essa quadrilha de 60 obsessores, né? O Amor Venceu. Esse livro é maravilhoso. Recentemente eu reli esse livro outra vez. Bom, quando a gente fala em prece, a gente fica dizendo assim, mas prece é uma coisa tão etérea, né? Acho que não acontece nada, é assim um raiozinho que vai lá e tal. Olha, eu vou mostrar para vocês, nesse livro Os Mensageiros de André Luiz, capítulo 24, e se chama Prece de Esmalha. Então, André Luiz e o pessoal, eles estão lá no posto de socorro, lá no nosso lar, e chega o momento da oração do grupo. Então, Esmalha, que é um espírito desencarnado de alta luminosidade, ela é convidada a fazer a oração. Ela começa a orar, então a irradiação dela, a vibração dela, é muito luminosa e tem uma cor azulada, uma cor azul. Então, André Luiz começa a descrever a cena à medida que Esmalha vai orando. Então, ele diz assim, grande quantidade de flocos esbranquiçados caíam do alto sobre nós que orávamos. Olha que coisa que é a prece. Os flocos leves, ele continua, desapareciam ao tocar-nos, começando em seguida a sair da nossa fronte e do nosso peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de cada um, e velocidades variáveis, multiplicando-se no ar em direção aos enfermos. Então era assim, a Esmalha tinha uma vibração azulada. Depois, quem é que é? Deixa eu ver quem é. Aniceto. Aniceto, a vibração dele era lilás. E Alfredo, que é o esposo de Esmalha, que está desencarnado também, ele é um espírito de vibração bem inferior ao de Esmalha. Ele tem uma cor verde, muito apagadinha, assim, mas tem a sua vibração esverdeada, né? Então, vejam bem, olha, cada um tem a sua luminosidade, e essas bolhas, elas também saem da fronte e do peito, com a cor e com a luminosidade de cada um, né? Com velocidades variáveis. E ele diz um determinado trecho que as bolhas que saem de Esmalha, elas têm uma velocidade maior e elas atingem simultaneamente vários enfermos que estão ali também recebendo benefício, né? Então, ainda continuando esse caso, Aniceto, que é o mentor ali do grupo, ele explica para André Luiz, ele fala aos ouvidos de André Luiz, na prece encontramos a produção de elementos força, que chegam da providência em quantidade igual para todos em prece. Olha bem a sequência, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para recebê-los. Então, os eflúvios que vêm do alto, no caso, através desses flóculos que são esbranquiçados, eles vêm na mesma quantidade para todos os que estão orando, mas a capacidade de receber é diferente para cada espírito, né? E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, olha que coisa bonita. Cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas, né? Que bonito. Quando eu li isso, eu me lembrei de uma página de Emmanuel, que está no capítulo 76 do livro Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel diz assim, olha, nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria. Esmagadora percentagem de aprendizes permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. É muito difícil encontrar oportunidade de gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito da iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. Agora há pouco, pessoal, no nosso Evangelho do Lar, caiu uma página do livro... Como é que chama, Nelson? Vinha de Luz, que fala depois. Então diz assim, que é muito fácil começar uma tarefa meritória, mas é muito difícil prosseguir nela, porque surgem as dificuldades, porque surge o cansaço e a pessoa vai desistindo, né? Então é nesse momento das dificuldades, ao vencer as dificuldades da nossa proposta, é que nós vamos ganhando iluminação própria.
A Smile, então, como ela está muito iluminada, ela é um espírito já muito evoluído, ela consegue ajudar mais as pessoas, não é? Quanto mais iluminação própria, mais você consegue ajudar. Bom, então nós falamos da prece, eu acho que a essa altura nenhum de nós tem dúvida da eficácia da prece, não é? Porque é um recurso, assim, extraordinário. Vamos ver a estrutura da prece. Eu fiquei pensando, pessoal, quando a gente vê as preces, então a maior parte das preces que todo mundo faz é o petitório, não é pedindo. Ai, Jesus, preciso disso, doutor Bezerra, aquilo, a gente pede, pede, pede. Tem outras preces que são de louvor, né? Agradecendo a Deus, louvando a Deus. Outras preces, elas são assim, de oferecendo o nosso trabalho, então tem muita diferença. Eu peguei como referência a prece do Pai Nosso, né, que foi Jesus que nos deixou. Então vejam lá, olha, primeiro momento da prece, ele faz a ligação com o Pai. É como quando a gente chega em algum lugar e a gente fala, olha, eu quero falar com fulano de tal, eu sou fulano de tal, eu vim aqui para isso. Então, ele está assim, sintonizando com o Pai. Quando ele diz, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Então, é o momento dele de chegada à sintonia do Pai, né? Depois ele diz uma coisa que é uma premissa de tudo. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quantas vezes eu mesmo já passei por isso recentemente, no momento de grande aflição, no momento de muito sofrimento, a gente pede, Jesus, faça isso, não permita aquilo, né? Quando, de repente, a gente fala, meu Deus, a gente tem que ter na nossa prece essa premissa, Deus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, porque os desígnios de Deus é que orientam a nossa vida, né? Não é aquilo que nós vamos pedir no momento, às vezes, de aflição ou de egoísmo, não é? Então vamos lá, e continuando, o pão nosso, agora vem a parte do petitório, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, mas também tem uma premissa, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação. Olha, a gente já está dizendo, eu não quero cair em tentação, então me ajude, por favor, pedindo forças, né? Livra-nos de todo mal, que é talvez essa nossa fragilidade de cair em tentação, né? E que assim seja. Então, a estrutura do Pai Nosso, ela já está nos dizendo como nós devemos, numa prece que a gente faça assim, bem introjetada, bem subjetiva, a gente ter a estrutura dessa prece, né? A gente chegar ao Pai, Deus nosso Pai, que é todo poder e bondade, seja feita a vossa vontade, eu estou no momento de fragilidade e abre o seu coração, né? É uma coisa muito bonita. Outra prece que eu gosto muito também é de São Francisco de Assis, né? Eu separei nessa prece 3 momentos, olha, veja bem. Ele não está fazendo petitório, nada, ele chega já ao Pai, ele diz, Senhor, não é? Já assim é o momento dele de fazer a sintonia com o Pai, Senhor. E ele está se oferecendo para o trabalho. Senhor, fazei-me de instrumento da vossa paz, onde haja ódio, porque eu leve o amor, o perdão onde haja ofensa, e vai assim por diante. Outro momento da prece, em que ele fala, ele pede força, ó mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, porque ele quer ter estrutura para servir de instrumento ao qual ele está se oferecendo, né? E um terceiro momento, onde ele revela que ele já entendeu que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, essa estrutura também da prece de Francisco, eu acho assim, de uma beleza ímpar, né? Outra prece que eu gosto muito, que é em forma de poesia, é essa aqui de Maria Dolores, Ação de Graças. Eu gosto muito de fazer essa prece, às vezes faço até no final das palestras. Olha que beleza. No tempo que se desdobra, sem um minuto de sobra no dia se recompor, entendendo o tempo agora pelos bens de toda hora, muito obrigado, Senhor, pelo sol que envolve o mundo, pelo chão vivo e fecundo, pela fonte, pela flor, por toda a amplidão que vejo do trabalho benfazejo. Muito obrigado, Senhor. Depois ela continua,
pela fé que me descansa no regaço da esperança, pelas promessas do amor, pelo caminho risonho do ideal a que me exponho. Muito obrigado, Senhor, por todas as alegrias ante as bênçãos que me envias do plano superior e até pelos problemas e provas da senda em que me renovas. Muito obrigado, Senhor. Então, ao mesmo tempo, ela faz uma louvação, ela percebe toda a beleza da natureza, né? E ela agradece a cada momento, cada reflexão que ela faz. Isso é muito bonito, né? Bom, então nós vimos o valor da prece, a gente entrar no nosso quarto, fazer uma oração com uma vibração em baixa frequência, né? Tudo bem. Então, se a prece é tão importante para nós, por que nós não fazemos também a prece em família, né? Eu coloquei para vocês aí uma foto de uma parte da minha família. Minha família é enorme, a grande família, né? Então, eu estou aí com 2 tias, com alguns primos, num momento muito feliz lá em Campinas, com alguns dos primos e com as 2 tias, né? Então, por que nós não fazemos a prece em família, que é o quê? O evangelho no lar. Vamos falar do evangelho no lar, né? O lar como câmara de recuperação e de sustentação. O lar, ele é a célula máter da sociedade. Estando tudo bem dentro de cada lar, tudo estará bem na sociedade, tudo estará bem no planeta, não é? Então, nós temos que investir na harmonia do nosso lar para que ele seja sempre uma câmara de recuperação e de sustentação. Então, a recomendação dentro da doutrina espírita é o seguinte: cada família vai agendar pelo menos um dia da semana, horário e local da casa. Então, vamos então fazer nossa prece, no domingo à noite, na sala, até hoje a gente combina direitinho. Preparar o ambiente antecipadamente, pode pôr uma música suave, um jarro de água para ser fluidificada, e pelo menos uns 2 livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e outras leituras, não é? Então, hoje, por exemplo, aqui, na casa da minha filha e do meu genro, nós estamos lendo também esse livro, Ao Acaso Vinha de Luz, e também estamos lendo em sequência os capítulos do livro Os Mensageiros, né? Então, cada família pode escolher, mas o Evangelho segundo o Espiritismo é prioridade. Bom, então eu peguei um texto de Meimei, em que ela conta um caso longo, e depois eu vou mostrar uma prece de Emmanuel que ele faz como prefácio dessa obra de Meimei. Olha o que ela diz. Encorajada pelo esposo, Dona Zilda, naquele belo domingo de abril, colocou uma linda toalha sobre a mesa, um jarro de água e 2 livros, o Novo Testamento e o Evangelho segundo o Espiritismo. Às 18 horas que eles tinham combinado, chega o esposo, o senhor Veloso, e os filhos, Lina e Cláudio, ainda crianças, e Marta, a jovem servidora, que os ajudava nas tarefas domésticas. Dona Zilda pergunta pela Silvia, a filha mais velha, está com 20 anos, e Dona Júlia, irmã dela, viúva, que mora com eles. Ambas se negaram a participar do Evangelho no lar. Por quê? Depois o seu Veloso explica. Eles trabalhavam quando Silvia nasceu, e depois tiveram os 2 filhos, Lina e Cláudio, uns anos depois. E a Dona Júlia, como era viúva e já morava com eles, deixavam a Silvia com a Dona Júlia, que era católica, até aí tudo bem, mas ela é extremamente preconceituosa com as tarefas da doutrina espírita. E ela foi passando para a Silvia esses conceitos, inclusive essa visão distorcida a respeito das tarefas da doutrina espírita, né? Então, eles têm paciência, porque o seu Veloso fala que ele não tinha percebido isso, e ele e a Dona Zilda acabaram se descuidando disso. Então, ele faz a prece inicial. Ele agradece a Deus a oportunidade, pede as bênçãos de Jesus para aquele momento de reunião familiar. Faz uma leitura, pede que Lina abra ao acaso o Novo Testamento, e nesse dia caiu uma passagem de João, capítulo 4, e versículo 14. Dona Zilda, em seguida, abre ao acaso também o Evangelho segundo o Espiritismo, cai o capítulo 17 e ela lê a mensagem de Lázaro, o dever. Bem, vem em seguida um comentário. Então, o senhor Veloso, que ele tem mais estrutura na doutrina espírita, ele registra a importância do estudo para o entendimento dos ensinamentos do Cristo e passa ao comentário das leituras. Comenta, e depois, em seguida, ele abre
para perguntas e comentários, ou seja, ele abre para uma livre conversação entre os participantes. Lina pergunta imediatamente sobre Jesus. Por que a figura de Jesus é tão citada? Por que nós temos a imagem de Jesus? E Cláudio pergunta o porquê da água sobre a mesa. O senhor Veloso vai explicando, né? E depois, pelo fato desses dois filhos serem ainda crianças, ele sempre conta uma história no nível delas, com fundo moral, para tornar a reunião mais proveitosa para as crianças, né? E depois, então, o encerramento é feito com Dona Zilda, que faz a prece final e distribui a água frutificada para todos. Então, é o roteiro do Evangelho no Lar, não é? E, ao mesmo tempo, conta o caso dessa família de Dona Zilda e Senhor Veloso. E Meimei ainda chama atenção para algumas ocorrências. Por exemplo, no domingo seguinte, Dona Zilda prepara o ambiente, mas surge um problema. Chegaram duas visitas, Dona Romualda e a filhinha Milota, que é adolescente. Elas iam embora logo, mas começou a chover fortemente e elas ficaram retidas ali. Foi chegando a hora do evangelho e a Dona Zilda falou para o esposo, e agora, o que nós vamos fazer, né? Então o senhor Veloso fala, não, nós vamos manter o horário do evangelho. Quando é assim, vamos combinar. A gente convida as duas pessoas, falam se elas querem participar. Caso elas se sintam constrangidas, a gente pede que elas fiquem durante essa meia hora numa outra salinha ou ali na copa, para que cada um, então, tenha liberdade de participar ou não. E, no caso, elas aceitam participar. Na hora da conversação, todos participam livremente, né? Inclusive a Dona Romualda. E ela começa a perguntar para a Dona Zilda e para o senhor Veloso uma dúvida que ela tem, por que o vizinho dela, de tantos anos, uma pessoa bondosa, correta, fraterna, ele sofreu um assalto, foi baleado e morreu. Ela não se conformava, ela achava uma injustiça divina. E o senhor Veloso comenta com ela a respeito do caso, né? E no final, Dona Zilda, então, conta aquela história enriquecedora com fundo moral de um episódio que aconteceu durante a semana. Ela presenciou uma outra pessoa fazendo uma atitude caritativa que foi muito meritória, né? Então, o encerramento também, a Dona Zilda faz a prece final, distribui a água frutificada para todos. Então, as coisas vão andando, né? Que coisa bonita esse evangelho. E a gente que faz o evangelho há muitos anos também, a gente sabe que acontece às vezes, né? Chega uma visita, às vezes acaba a força, às vezes tem um imprevisto, mas a gente vai contornando, né? Muito bem, mas o importante é manter. Olha o que Emmanuel fala nessa mensagem dele, Evangelho em Casa, que é o prefácio que ele faz nessa publicação que eu acabei de mostrar para vocês, da Meimei, né? Falando do Evangelho do senhor Veloso e da Dona Zilda. Então ele diz assim, olha que bonito, praticas cultos diversos em casa, de maneira imperceptível. O culto da limpeza, o culto do pão, do carinho, da segurança, do bem-estar. Por exemplo, né? A gente que é dona de casa, a gente sabe, a gente costuma toda semana fazer uma faxina, né? Então arrasta os móveis e tudo, limpa tudo, é uma faxina. Então, o culto da limpeza, do pão, do carinho, da segurança, do bem-estar. Mas olha o que ele diz. A higiene externa, entretanto, pode não incluir a pureza dos pensamentos. O estômago farto nem sempre é conforto do espírito. Carinho, em muitas circunstâncias, exprime apego sem ser amor. Segurança financeira nem sempre é fortaleza, não é fortaleza intrínseca, né? E bem-estar, muitas vezes, é provisória e ilusão. Continua Emmanuel. Se abraçares realmente a doutrina espírita, não podes ignorar que o culto do Evangelho te ensinará a valorizar todos eles, porquanto, com o Cristo, a limpeza começa na consciência. O pão do conhecimento nutre a alma antes do corpo. A segurança é harmonia moral. O carinho é entendimento fraterno. E o bem-estar é realmente a consagração de cada um ao bem de todos. Eu estou admirada porque essas flores que apareceram aí atrás dessa coisa, eu não tinha programado, apareceu porque quiseram, né? Acho que é um presente para todos nós aí.
Então, continua Emmanuel terminando. Forma o teu núcleo de evangelho entre as paredes do próprio lar. Por quê? Se a doutrina espírita é o Cristo de luz para a humanidade, acima de tudo, é a luz do Cristo no coração, né? Então, nós temos que traduzir a luz do Cristo para dentro da nossa casa e para dentro do coração de todos os nossos familiares. Olha que coisa bonita, né? Bom, já que nós fizemos a nossa prece pessoal, entendemos o recurso de levar essa prece para o lar, fazendo o evangelho do lar. Que tal agora pegar esse evangelho que é feito no lar e divulgá-lo para todo mundo, né? O evangelho para outras famílias. Olha que proposta bonita. Há poucos dias, pessoal, eu participei de uma mesa redonda, de um encontro fraterno, desse pessoal aí, que faz uma campanha mundial de evangelho no lar. Então é assim, tem o pessoal lá da Inglaterra, o dia que eu participei tinha a Elza Rossi lá da Inglaterra, e entrar um professor, um confrade lá da Espanha, que depois ele não deu certo, ele não entrou, entra outro da Colômbia, aqui do Brasil. Então é assim, do mundo inteiro, as pessoas que estão participando desse trabalho de divulgação mundial, de campanha mundial do Evangelho do Lar, estão participando toda semana. Tem outros grupos que também fazem isso, mas esse grupo do qual eu participei, o casal que coordena isso aqui no Brasil é a Josi e o Luiz, um casal que mora em Santo Antônio do Pinhal. Olha que bonito, né? Então, fazendo a divulgação desse trabalho, eu fiquei muito sensibilizada com o trabalho deles. Aliás, já me convidaram para fazer uma participação novamente. Vai ser dia 8 de julho, que eu vou participar com muita alegria. Então, olha como vocês podem participar. Através do Facebook, Evangelho no Lar, Campanha Mundial, ou através do YouTube, Evangelho no Lar, Campanha Mundial, né? Então, o dia que eu participei, olha que beleza, estou eu aqui, né? A Josi e o Luiz, participou também a Cristiane, que é de uma cidade aqui do interior, não estou lembrando o nome, e a Elza Rossi, que é lá de Londres, né? Uma brasileira que mora lá, muito nossa amiga. E entraria também um outro confrade da Espanha, que não conseguiu acesso, então foi meio difícil. Então, eles têm essas reuniões toda quarta-feira às 13h30, e vocês podem entrar no YouTube, como eu já mostrei, através dessa rede Amigo Espírita, né? Além desse contato aqui, olha, da rede Amigo Espírita, que a transmissão é ao vivo toda quarta-feira, às 13h30, também a rádio lá de Pinhal, Rádio Clube, Pinhal Rádio Clube, ao vivo, também tem uma transmissão disso no sábado, às 8 horas da manhã. E tem outra ainda, o pessoal que é lá do sul de Minas, tvandradas.com.br, programação, eles têm um programa de 15 minutos na segunda-feira, a partir das 18h45, na terça, às 12 horas, e no sábado, 9h45. Olha que beleza, né? Então, é uma campanha aí que a gente pode participar, e contando, ajudando a divulgar, que é um trabalho muito bonito, né? Bom, quem começou esse trabalho de divulgação do Evangelho no Lar, assim, fora do Brasil, para o mundo, foi a nossa companheira lá da Federação Espírita do Estado de São Paulo, da FESP, Maria Compre. A Maria, ela desencarnou no dia 8 de julho, e esse pessoal vai fazer uma homenagem a Maria Compre no dia 8 de julho, que por coincidência cai na quarta-feira. Então, eles me convidaram para participar outra vez disso, e eu até contei para eles que eu viajei no primeiro Congresso Espírita Mundial que eu fui, foi em 1992, e eu viajei com a Maria Compre, viajei com a Heloísa Pires, com a Maria Xavier e com um outro casal, né? O nome dele é Jaime, eu me lembro bem, porque Jaime é o nome de um primo muito, muito chegado, muito próximo a mim, né? Então, eram 6 pessoas, e a gente, apesar de ficar em apartamentos diferentes, a gente formou esse grupinho de 6, em todo lugar a gente ia junto, né? Inclusive fizemos uma viagem, deixamos as malas na estação ferroviária de Madrid e fomos num trem noturno para Lisboa, ficamos lá 2, 3 dias para conhecer Lisboa, né? Então, eu tenho muito carinho pela Maria Compre,
pelas recordações que eu tenho dela, porque nessa viagem, imagine, em 92, ela já levou esse livro que ela tinha escrito, Evangelho no Lar à Luz do Espiritismo, e apresentou o trabalho lá no Congresso, foi muito bem recebido. Então, a partir daí, várias pessoas entenderam a importância desse trabalho, né, de divulgar o trabalho do Evangelho no Lar, em outros lares, não só dentro do Brasil, mas em todo o mundo, né? Porque a casa, a nossa casa, o nosso lar, é a célula máter da sociedade. Nós temos que cuidar dela, cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa ordem de valores, né? Porque a partir dali é que vão sair essas crianças, esses jovens que vão ser cidadãos lá fora e que vão ajudar esse mundo a melhorar cada vez mais, né? Eu vou terminar, então, meu tempo já está no final, com uma mensagem que é muito bonita a respeito do Evangelho do Lar. Olha que beleza que eu achei. Chama-se Jesus em Casa. É de Irene Pinto, através da mediunidade de Chico Xavier. Não sei se vai sair o som aí, Aulos. Não, que sai. É? Então, diz assim, olha, o culto do mestre em casa é novo sol que irradia a música da alegria em santa e bela canção. É a glória de Deus que vaza o dom da graça divina, que regenera e ilumina o templo do coração. Ouvida a bênção da prece, na sala doce e tranquila, a lição do bem cintila como um poema brilhar. O verbo humano enaltece a caridade e a esperança. Tudo é bendita mudança no plano familiar. Anula-se a malquerença, a frase é contente e boa. Quem guarda ofensas, perdoa. Quem sofre, agradece a cruz. A maldade escuta e pensa, e o vício da rebeldia perde a máscara sombria, toda a névoa faz-se luz. Na casa fortalecida por semelhante alimento, tudo vibra entendimento sublime e renovador. O dever governa a vida, vozes brandas falam calmas, é Jesus chamando as almas ao reino do eterno amor. Não é? Olha que sensibilidade teve a Irene para fazer essa poesia, né, a respeito do Evangelho do Lar. E para terminar, eu queria muito colocar uma imagem de Jesus. Eu escolhi essa, pessoal, olha. Então, essa imagem de Jesus, vocês estão vendo aqui, olha. Aqui está escrito Jesus, está vendo? Olha, Jesus. E aqui embaixo está escrito Cris, 9 anos. Então, a Cris que fez essa imagem de Jesus aos 9 anos, vejam bem que ela pôs aqui todo iluminado em amarelo em volta de Jesus, ou seja, aos 9 anos ela já tinha entendido a importância da figura de Jesus na nossa vida, né? Então, essa Cris que fez essa figura de Jesus aos 9 anos é a Cristiana, né? Minha filha aqui dessa casa, esposa do Aulos, e agora ela está fazendo esse ano 50 anos. Então, eu queria dizer para vocês que a gente faz o nosso Evangelho do Lar desde que as minhas crianças eram muito pequenas, porque eu venho de família espírita e eu sempre entendi, me passaram a importância da prece, a importância do Evangelho do Lar. A Cristiana, com 9 anos, ela já tinha o Evangelho dela, ela já sabia fazer as orações, né? Isso foi muito bom, porque depois ela teve uma mediunidade precoce, ela soube lidar com ela, e o Evangelho no Lar é muito importante. Eu estou dizendo isso para vocês para testemunhar dentro da minha vida e da vida da minha família a importância da prece, a importância do Evangelho do Lar, que foi um recurso extraordinário que nós reconhecemos na nossa vida como suporte para cada um de nós e como suporte do lar, como um recinto de acolhimento, de harmonia para a sustentação das nossas vidas, né? E com isso eu termino essa live da noite de hoje, pessoal. Eu estou até um pouco triste, porque a semana que vem eu vou para São Paulo, e eu então vou pelo menos interromper as nossas lives aqui, né? Porque eu tenho alguns compromissos que eu assumi lá em São Paulo, viu? Mas então, voltando para cá, eu vou estar à disposição, caso queiram que a gente continue com essa tarefa. Eu vou ter muito prazer em reencontrar vocês e
continuar com essa tarefa divulgar a doutrina espírita, porque nela eu encontrei alento para a minha vida e força para continuar, né? Muito boa noite a todos, muito obrigada pela participação de vocês. A partir de agora eu fico disponível, então, para comentários, para perguntas, viu? Mas sou muito agradecida a todos.